Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Culto de libertação. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Vocês estão preparados para guerrear nessa noite? Vocês estão preparados para receber aquilo que vocês vieram buscar da parte de Deus? Então levante por gentileza, aplaudindo, aleluia, exaltando, bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre, amém? Você já cumprimentou seu irmão? Estou vendo aí os irmãos conversando, deve ter muito tempo que não se encontram. Pergunta para ele: meu irmão, como foi seu dia hoje? Acredito que foi um dia abençoado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Aqui não é outro lugar senão a casa do teu Pai, a casa do teu Deus. Vai já abrindo aí Mateus 9, a partir do versículo 20. Vamos fazer a leitura de abertura do nosso culto. Aleluia. Te louvamos, ó Deus querido. Nós queremos que nessa noite cadeias, aleluia, vão ser quebradas em nome de Jesus. Nós queremos que essa noite vai ser uma noite do agir do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Nós cremos que essa noite você vai tocar no Senhor Jesus e você vai ser livre. Você crê nisso? Vamos ler aqui o versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Você pode repetir isso junto comigo? Tem ânimo, filho, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente aquela mulher ficou sã. Isso é muito lindo, porque além da cura que aquela mulher buscava há anos, além da cura ao qual aquela mulher em tantas portas bateu, quando ela colocou no seu coração que se apenas ela tocasse, ela ficaria curada. Mas algo grandioso, muito além disso, aconteceu, porque o nosso Deus é aquele que realiza infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aquela mulher, além de curada, ela foi livre. Ela conseguiu a libertação, a liberdade para ir e vir. Ela conseguiu a liberdade para viver em sociedade. Ela conseguiu a liberdade para viver no seio da sua família. Eu não sei o que tem te pedido, o que tem quebrado alianças, vínculos na sua casa, mas creia que nessa noite, se você colocar, determinar dentro do seu coração que apenas tocando no Mestre, você, além de ser curada deste mal, aleluia, a grande obra de libertação vai ser realizada na tua vida, na tua casa, aonde você precisar ir pisar a planta dos teus pés. Porque também diz a palavra que aonde você pisa a planta dos teus pés, aquele lugar será abençoado, amém? Então levante a tua mão nessa noite, como guerreiro, como guerreira do Senhor. Traga aí a tua memória, o teu pedido, aleluia. Papeizinhos também vão ser distribuídos daqui a pouco por obreiros. Você vai colocar esse pedido aqui no altar do Senhor, aleluia. Hoje é noite onde vamos entrar, aleluia, no mundo espiritual e requerer da parte de Deus que haja libertação, que cadeias sejam soltas, que prisões sejam abertas pelo poder que há no nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nos encontramos
encontramos aqui nessa noite, ó Pai, com um só propósito. Nos encontramos aqui nessa noite, ó Pai, com um só pensamento. Entramos na Tua presença, ó Pai, porque nós acreditamos que o Teu agir é perfeito. Nós acreditamos na autoridade que há no nome de Jesus. Assim como aquela mulher acreditou que ela só apenas tocasse em Ti, ela seria livre, ó Pai, e nós tomamos posse. Queremos Te tocar, ó Deus, nessa noite. Queremos Te tocar, ó Pai, nessa noite, e com certeza sairemos daqui abençoados. Com certeza sairemos daqui com a vitória em nossas mãos. Com certeza o inimigo há de recuar. Com certeza o adversário não tem poder contra as nossas vidas, porque nós acreditamos que se tão somente tocarmos no Senhor Jesus, diga isso, se tão somente eu tocar em Ti, ó Mestre, aleluia, grandes coisas acontecerão na minha vida, Pai. Vai tocando nas mentes e nos corações, vai tocando no profundo e no oculto, Pai. Vai tocando, ó Deus querido, Deus Santo, naquela sequela que porventura ficou, ó Deus. Deus querido, vai libertando, ó Pai. Vai sarando as feridas. Derrama do Teu bálsamo nessa noite aqui neste lugar, ó Deus. Pai, pedidos de familiares, Senhor. Pai querido, Pai amado, contempla cada necessidade aqui nessa noite. E nós já entramos na Tua presença para Te adorar como resultado da nossa gratidão pelo grande mover que o Senhor vai realizar aqui, ó Pai. Pelo grande mover que o Senhor vai realizar aqui, ó Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, fica conosco. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Toma o primeiro lugar. Essa oração que faço a Ti, já Te agradecemos, ó Deus. Aleluia, aplauda Ele. Aplauda Ele. Amém. Nós montamos o altar, Senhor. Nós erguemos o altar e nós somos o sacrifício, ó Deus. Nós dedicamos esse momento a Ti, ó Deus. Venha com Teu fogo consumidor, ó Deus, e receba a nossa adoração. Diga isso a Ele. Diga. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos motivo para estar aqui essa noite. Eu sei que o motivo é adorar o Rei dos Reis. Então ache a sua força e faça isso com a honra que Ele merece, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus.
exaltar. E a gente vem ministrado sobre a sua vida nesse sentido. Que o que te trouxe aqui não pode ser maior do que a sua vontade de exaltar o nome do Senhor. O processo de libertação da sua vida, ele se inicia quando você abre os seus lábios e diz que o Senhor reina sobre a sua vida. E quando você proclama isso, de que você pertence e entrega a sua vida ao Senhor, não há barreiras que resistam ao poder de Deus. Então o seu processo de libertação começou quando no seu coração ardeu a vontade de vir para a casa do seu pai. Você venceu uma bateria de exercícios que provavelmente a professora te deixou. Você venceu todas as atividades domésticas para dizer que o Senhor reina sobre todas essas coisas. Então faça isso porque Ele é digno. E com toda a honra que Ele merece, diga: que te trouxe até aqui para que você ouvisse a palavra que Ele vai liberar sobre a sua vida, amém? Que esse desejo continue queimando aí no seu coração, que o seu pedido chegue ao altar de Deus, que Ele seja consumido essa noite em nome de Jesus, e Ele te atenderá, eu creio nisso. Diga isso ao seu Deus: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Talvez você tenha chegado aqui assim, né? Eu não vejo. Você veio porque sabia que aqui era um lugar que encontrava o Senhor. Mas que essa palavra faça sentido na tua vida essa noite, querido. Porque o seu Deus pode todas essas coisas. Diga isso a Ele. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de
jeito tá difícil, que você precisa da mão dele. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias
Eu creio que o Senhor preparou uma história de milagre para a sua vida. E mesmo que você não perceba, o Senhor está ali caminhando com você. Amém? E mesmo que você não sinta, o Senhor, Ele caminha ao seu lado. Creia nisso. Creia nisso. No meio da tempestade, o Senhor é abrigo. No meio da tua sede, o Senhor é a fonte de água viva. No meio do silêncio, o Senhor pode chamar o teu nome. Basta que você o chame. Basta que você o adore. Estenda a sua mão e declare isso. Eu creio. Estás aqui, movendo os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. O seu e o meu. Eu creio nisso. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare isso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Faça isso. Diga ao mundo espiritual quem é o seu Deus. Então diga. Deus de milagres, Deus de promessas. Eu creio nisso. Diga. Sais aqui, tocando os corações. Te adorarei. Ele está curando a sua vida, querido. Sais aqui, curando multidões. Nós não cessaremos a nossa adoração. Sais aqui, restaurando os corações. Eu sei disso. Sais aqui, transformando histórias. Te adorarei,
Senhor está no controle, amém, queridos? Você recebeu um papel aí para colocar o seu pedido de oração. Venha trazer correndo aqui na nossa cesta. Nós vamos orar. Nós temos declarado que o Senhor é um Deus que faz milagre. Você crê no milagre de Deus? Amém, querido? Traga com fé o seu pedido. O Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração desde o início desse culto sobre milagres. Eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre? Se você precisa, diga: Deus, eu preciso de um milagre. E eu creio que o Deus que faz milagres, Ele está nesse local, nessa noite. Ele está aqui para recolher os seus pedidos. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus vivo, é um Deus que é soberano sobre essa sua causa. Então não creia que existe dificuldades para o Senhor. Acredite que uma palavra do Senhor pode mudar toda a sua história. Você recebe isso nessa noite? Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Eu sei o que eu tenho passado e o que eu tenho vivido. E eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E eu creio que para você também será dessa maneira. O Senhor, Ele há de te dar vitória nessa causa. Traga o seu pedido com fé, querido, acreditando. Porque o Senhor, Ele tem levantado uma igreja que tem estado aqui em intercessão pela sua vida. Uma igreja que está aqui colocando nos pés do Senhor a sua vida, consagrando a sua vida, para que nesse momento ela possa interceder. E você vai receber do Senhor, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você recebe isso? O Senhor, Ele faz o milagre nessa noite. Essa é a palavra que Ele ministrou. Cantamos 2 louvores falando de milagres. Como eu sou alguém que estou precisando de um milagre, a minha fé está sendo avivada nessa noite. O Senhor, Ele tem falado para mim que o milagre, Ele vai alcançar a minha família. E eu quero profetizar que na sua casa também o milagre será realizado. Eu gostaria que você ficasse agora ou de pé, ou que você se ajoelhasse, ou que você se mantivesse sentado. Eu não sei qual é a forma que vai fazer com que você fique mais à vontade na presença do Senhor. Então que você venha agora entrar nos átrios dele. Deus amado, Deus querido, Senhor, nessa noite, Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Ó Deus, para entregar, Senhor, a ti a nossa adoração. Ó Deus, queremos te agradecer porque saímos das nossas casas, Senhor. Senhor, vencemos algumas barreiras, Senhor, para chegar na tua casa. Senhor, para estar aqui, porque sabemos, Senhor, que na tua casa nós encontramos, Senhor, a segurança que precisamos. Senhor, sabemos que tu estás nos guardando, Senhor, de todo mal. Senhor, eu quero te entregar, Senhor, a cidade de Nilópolis em tuas mãos. Senhor, que os teus anjos, Senhor, estejam acampados sobre essa cidade. Senhor, que nessas esquinas, Senhor, esteja, Senhor, o teu poder derramado. Senhor, que as forças do mal, Senhor, elas não tenham poder. Aniquila, Senhor, a violência que tem se abatido sobre essa cidade. Senhor, nós somos a tua igreja, Deus, e nós cremos, Senhor, que tu és o Deus que pode mudar a situação dessa cidade. Senhor, nós cremos que tu és o Deus que está atento às nossas orações que são feitas nesse lugar. Senhor, que tu possa guardar os teus filhos, Senhor, quando eles vão trabalhar, Senhor, quando eles vêm para a tua casa, Senhor, quando eles saem de casa, Senhor, que nós possamos sair e voltar em segurança. Senhor, guarda os nossos filhos, Senhor. Ó Deus, sabemos, Senhor, que muitos estão nas madrugadas, estão trabalhando, estão vivendo, Deus, mas eu quero em nome de Jesus ministrar, Senhor, que eles estarão guardados, Senhor, pelo poder do teu sangue. Senhor, tu estarás cobrindo, Senhor, os nossos filhos onde eles colocarem os pés. Senhor, guarda eles, Senhor, guarda a nossa família, Senhor, protege
proteja a nossa família, Deus. Senhor, eu quero te entregar, Senhor, agora, Senhor, a nossa nação em tuas mãos. Ó Deus, Senhor, tu és soberano, Senhor, sobre os poderes que estão no governo. Senhor, seja, Senhor, com a nossa nação. Senhor, direciona, Senhor, tudo aquilo que acontece, Senhor, tudo aquilo que é resolvido, que é determinado. Senhor, que haja ali, Senhor, o mover, Senhor, que seja direcionado por Ti, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que os governos vão e vêm, Senhor, mas o Teu governo está estabelecido sobre essa terra. Senhor, Tu és o Deus que governa, Senhor, Tu és o Deus que tem o controle, Deus. Por isso nós confiamos em Ti. Senhor, eu quero Te entregar, Senhor, cada família representada que está aqui nessa noite, Deus. Senhor, Tu conhece, Pai, o que cada uma está passando. Senhor, Tu sabe o que vai no mais profundo dos seus corações. Senhor, cada pedido, Senhor, que foi colocado no Teu altar. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, Tu és aquele, Senhor, que sonda os corações. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada vida que está aqui. Senhor, se for cura, Senhor, física, Senhor, que Tu venha derramar a cura. Senhor, que Tu venha derramar uma unção, Senhor, que eles possam, Senhor, se sentir tratados, se sentir curados, se sentir abraçados por Ti. Senhor, se for libertação, Deus, que eles sejam libertos, Senhor. Ó Deus, quem está precisando, Senhor, de uma porta aberta, ajuda o Teu filho, abra as portas, Senhor. Deus, abra os olhos espirituais, Senhor, que cada pedido que foi colocado aqui, Senhor, seja recolhido por Ti. Senhor, que Tu venha falar ao coração dos Teus filhos, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo venha interceder por nós, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos como pedir, mas o Teu Espírito, Senhor, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, Senhor, nessa confiança, Senhor, queremos Te pedir que as nossas orações sejam levadas até o Teu altar. Recebe como cheiro suave os nossos pedidos, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a entender o Teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a caminhar em direção àquilo que Tu tens projetado para nós. Senhor, eu quero Te entregar, Senhor, os pastores dessa casa. Senhor, eu quero Te pedir que nós sejamos fortalecidos, Senhor, pelo poder que há em Ti. Senhor, nos dê, Senhor, a cada dia mais, Senhor, um espírito de ânimo, Senhor, um espírito, Senhor, de alegria em estar em Te servir. Senhor, que nós sejamos revestidos pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Deus, cada ministério dessa casa, Senhor, o ministério de louvor, ó Deus, o ministério de intercessão, Senhor, o ministério de mulheres, de homens, de crianças, de jovens, Senhor, fortaleça cada liderança, Senhor, trabalha, Deus, no coração dos Teus filhos, Senhor, dá estratégia, Senhor, aviva a espiritualidade, Senhor, encha eles, Senhor, de sabedoria do Teu Espírito, Senhor, para que todos, Senhor, possamos trabalhar em unidade com o Teu Espírito, em unidade com os nossos irmãos, Senhor. Deus, fortaleça, Senhor, a Tua casa. Senhor, esse ano, Senhor, nós queremos viver o ano da unidade. Por isso, Senhor, que a Tua unidade seja derramada nos nossos corações. Senhor, que nós estejamos preocupados, Senhor, em estarmos unidos. Senhor, porque uma igreja unida é uma igreja forte, Senhor. Uma família unida é uma família forte, Deus. Por isso queremos Te pedir, Senhor, que essa unidade seja fortalecida nessa noite, Deus. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, do Teu Espírito, cheio de uma unidade sobrenatural. Assim, Senhor, como há em Ti, Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, que essa unidade esteja entre nós, Senhor, para que a Tua obra continue crescendo, continue sendo avivada, continue sendo fortalecida. Deus, que Tu possa
possa, Senhor, nessa noite, usar a palavra que vai ser ministrada aqui nesse lugar, Senhor, para que ela venha, Senhor, ao encontro, Senhor, daquilo que os nossos corações precisam ouvir. Senhor, que nós, Senhor, venhamos ser confrontados pela sua palavra, venhamos ser transformados pela tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Já falou com o seu irmão do lado aí? Já deu uma paz do Senhor assim? Isso. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus é muito bom, irmãos. Estamos na terça da libertação. Glória a Jesus. Irmão João, se puder botar mais agudo aqui, abafado aqui. Irmãos, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós vamos ler um texto e vamos trabalhar esse texto. Eu quero que você abra sua mente, entenda que Deus tem algo para falar com você. Ninguém veio aqui por vir. Se você chegou aqui porque Deus tem algo para você, como tem algo para mim. Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem, irmãos? No Senhor e na força do seu, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Podeis assentar, irmãos. Esse texto revela o que está no oculto e no invisível. Se você ler a Bíblia e não tiver uma mente aberta para entender as coisas sobrenaturais, você vai permanecer numa visão de lógica, filosófica, humana, e não vai entender o que Deus tem para você. O que nós temos que entender, antes que os mundos fossem criados, Deus já existia. E Deus já existia e os anjos também foram criados por Deus antes que os homens fossem formados e populassem a terra. Eu quero te dizer o seguinte, que o mundo antes de ser físico, material, palpável, o mundo sempre foi espiritual. Deus é espírito. Deus é espírito. Diga comigo, Deus é espírito. Antes que tudo fosse formado, antes que os mundos fossem formados, terra, céu, todos os seres, Deus já existia. E o texto aqui que Paulo está falando nos chama a atenção para um campo de guerra espiritual.
um campo de batalha espiritual. Paulo está despertando os irmãos em Éfeso, porque se tratava de uma guerra espiritual, porque lá estava, naquela cidade, uma forte oponente da obra de Deus, que era a deusa Diana. E essa deusa, ela enganava e seduzia as pessoas para o mundo da desgraça e da prostituição. Paulo está falando aqui a respeito de todas as coisas acerca da vida moral, da vida ministerial. Paulo diz, e no demais, nós precisamos ser revestidos do Senhor e do seu poder. E ele revela uma das maiores batalhas que possam existir no mundo invisível, mas real. Paulo diz que nós não temos que lutar contra as pessoas, lutar contra as instituições, mas nós temos um inimigo que é real. Um inimigo que está trabalhando todo o tempo. Paulo fala, porque não temos que lutar contra carne e sangue, verso 12, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero que você entenda, antes que Lúcifer fosse Satanás, diabo, antiga serpente, dragão, sedutor das nações, ele era um anjo de luz. E a Bíblia fala lá em Isaías, Ezequiel, que ele era um aferidor de medida para os outros anjos. Significa que Lúcifer era o modelo para a medida de que todos os anjos fossem formados. E antes que esse mundo se tornasse tenebroso, com a força da maldade operando, esse mundo andava em harmonia, em sincronicidade com a vontade de Deus. E quando Deus criou os anjos com poderes. Eu quero que você entenda bem isso. Nós vamos tratar esse mês a respeito disso. Deus criou os anjos com poderes. Tinha anjos que eram anjos com poderes de principados, anjos com poderes de potestades, de dominadores. Eles agiam assim. O governo do principado é maior do que o das potestades, porque esses tinham comando de uma área geográfica, uma região que tinha anjos ao seu comando. Então, foi Deus que criou toda essa hierarquia de poderes celestiais. Foi Deus. Só que em um determinado momento, nós sabemos da história muito bem, que o espírito de orgulho entrou em Lúcifer, o anjo que banjava a luz, que espelhava a luz, que trazia luz. Como ele era o aferidor de medida, ele era o padrão para todos os anjos. Então, ele trabalhou para que uma parte dos seres celestiais fossem também rebeldes contra Deus. E nós sabemos muito bem que o livro do Apocalipse nos fala que houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos lutou contra o diabo, a antiga serpente, e lançou-os à terra. Quer dizer, eles perderam o trono, perderam o lugar aonde eles tinham acesso até o trono, que é o terceiro céu, trono de Deus. Perderam. E quando eles perderam esse status, eles perderam também o brilho que eles tinham. Eles perderam a santidade que eles tinham. Eles perderam a vida moral que eles tinham diante de Deus. E se tornaram então um exército agora que se manifeste para jogar toda a desgraça
toda maldade contra aquilo que Deus criou. E logo que o ser humano foi criado, a primeira coisa que o diabo fez foi justamente tentar desonrar a criação de Deus, que foi o homem. Eu quero que você entenda isso, quando Paulo está falando que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando desses que eram príncipes, desses que eram potestades, desses que eram dominadores. Eles perderam a sua imagem, eles perderam a santidade, mas eles continuaram com seus títulos. Agora, de anjos de Deus, se tornaram anjos a serviço do adversário, Satanás, diabo. Se você quiser essa confirmação, Colossenses 1,16, olha o que está escrito. Pega aí na sua espada, porque hoje não tem televisão. Hoje tem dedão na Bíblia. Colossenses a gente está tão acostumado, né? Com a televisão aqui, com facilidade, que a Bíblia chega a agarrar. Colossenses 1,16, achou? Quem não achou, diga misericórdia. Deus é misericordioso. Colossenses 1,16. Se você não achou, escreva aí. Preste atenção o que a Bíblia diz. Olha o que está escrito. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha só, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e é o que eu quero que você entenda. Então, os anjos, com as suas funções, foram criados por Deus. Mas eles perderam a santidade. Uma terça parte se tornou demônios. E foram subjugados à terra. E como o texto fala, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando dessas figuras que perderam essa santidade, que tinham a imagem do Deus Todo-Poderoso pela sua construção em que foram criados. Eles perderam tudo isso, se tornaram inimigos de Deus. Paulo está falando justamente disso, que nós agora temos que lutar contra esses que perderam a santidade. As suas naturezas foram, de certa forma, envolvidas, maculadas com o mal. Nós não temos que lutar contra os homens, temos que lutar contra esses seres que dominam a atmosfera do ar, dominam a parte territorial, solo, o mundo oculto e invisível. A igreja tem que se preparar para isso. Nós não estamos brincando de ser crentes. Nós não estamos brincando de vir para a igreja. Não estamos brincando de ser pessoas responsáveis por nossos lares. Seja pai, seja mãe, seja filho. Nós estamos com consciência que a nossa missão aqui é muito mais do que uma luta e um olhar de tirania humana. Nós temos uma luta espiritual e são seres imortais. Eles estão
derrotados, mas não estão destruídos. O que eu quero dizer para você, irmão, irmã, que nós temos que nos preparar para essa guerra. Eu quero dizer que em todas as áreas da vida humana, em toda a camada da sociedade, em qualquer particularidade, ruas, avenidas, escritório, oficinas, esteja ele em qualquer lugar, o ser humano, essas forças da maldade estarão atuando, estarão atingindo os seres humanos, propalando o seu mal. Por isso Paulo, ele dirige os irmãos a ter uma visão nítida do mundo espiritual. Antes de eu chegar aqui, eu olhei para alguns lugares e percebi que são lugares que o inimigo domina. O inimigo está dominando esses lugares. É lugares onde tem prostituição, venda de drogas, é lugares que ocorre muito tipo de ideia de coisas erradas, pensamentos contrários a Deus. Nós estamos numa guerra. Ou Deus abre os nossos olhos, ou ficaremos cegos, apáticos, diante de uma grande guerra. Se você acha que essa pessoa que está no vício, presa ao cigarro, presa à maconha, presa à prostituição, sendo cada vez mais desmoralizada, é porque é coisa do destino. Não é! São obras malignas, são seres que estão atuando, são trabalhos sendo realizados, estão recebendo coisas para interferir na vida da família, do casal, dos filhos, nos negócios. Muda o pensamento das pessoas, a personalidade sexual das pessoas, trafegam no meio dessas pessoas e fazendo as coisas mais horríveis, e as pessoas estão achando que são coisas normais. Eu quero que vocês entendam que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós estamos lutando contra Satanás e os seus demônios. É hora de você levantar a sua voz. É hora de você levantar realmente com autoridade na sua casa, onde você está palmilhando, aonde você fica, aonde você trabalha, e pedir ao Senhor força. É o que o texto diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não existe nenhuma força humana capaz de impedir a obra do diabo. Não existe nenhuma força humana capaz de parar esse sistema organizacional que trabalha para humilhar, envergonhar a sociedade, o ser humano. Porque o diabo, ele não quer destruir só o ser humano. Ele quer dominar o ser humano. Foi isso que ele sempre quis. E é isso que ele está fazendo. Dominar as pessoas debaixo de um cativeiro de maldição. Pessoas sendo dominadas através de todos os meios e sistemas mais horríveis dessa vida. Nós estamos vivendo no mundo, irmãos, mas existe um outro mundo paralelo. É um mundo invisível, Paulo diz. É um mundo invisível. Esse mundo invisível, ele saiu da criação de Deus para se tornar antagônico, para se tornar inimigo de Deus. E nós estamos operando no mundo sobrenatural, amém? O texto diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Isso aqui não se trata de luta, de você olhar para a pessoa que está se levantando contra você, que está tentando contra você. Você tem que entender o que está por trás dessa pessoa. O que está operando nos pensamentos, na fala e na boca dessa pessoa. Você tem que entender isso. Porque nós vivemos no mundo espiritual. O mundo espiritual é organizado. Tanto o mundo espiritual de Deus, quanto o mundo espiritual da maldade. Como existem principados, potestades, como existem dominadores e hostes, da parte de Deus também existe principado, potestade, dominadores e hostes malignas da parte do diabo.
Ele está aí para fazer isso. Não adianta, irmãos, nós não temos que lutar com as nossas forças. É hora de nós trazermos o reino de Deus para dentro das nossas casas, para as nossas vidas. É importante que você saiba disso, que essa luta você só vai poder vencer se você tiver a força do Senhor e o seu poder. É por Ele, por meio dEle, que são interrompidas as obras malignas. Eu já vi muitas pessoas aqui sendo curadas, libertas dentro dessa casa, mas tem que querer, tem que ter vontade, tem que submeter a palavra de Deus. E vou dizer para você, alguém me perguntou, não sei se foi hoje, mas falou o seguinte: pastor, essas pessoas que têm transtornos mentais, elas podem ter mais facilidade para que o inimigo possa usar? Claro que sim. Claro que sim. Sendo que essa pessoa não tem responsividade mental, mas ela tem uma abertura para que o inimigo possa ultrajá-la, para que possa usá-la para ferir alguém, porque no meio da insanidade mental, o espírito maligno usa loucura. Ele usa loucura, porque derramamento de sangue humano é o que ele quer. Tragédias é o que ele quer. Ele quer ver o horror mesmo no meio das pessoas. Ele quer ver furto, quer ver gente sendo desgraçada, porque a obra dele é essa. Não podemos ficar agora achando que está tudo bem. Está nada bem, irmãos, está nada bem. Como é que está bem se a nossa luta é cada vez mais acirrada? Quando Deus está falando para você se levantar para orar, porque o inimigo está tentando abater a tua família, os teus negócios, está tentando entrar para destruir a sua filha, o seu filho, para destruir o seu marido, a sua esposa. Como está bem isso? Não está nada bem. E não vai ficar bem, porque estamos em guerra. O que as pessoas não estão entendendo, que essa guerra nunca parou. Nós estamos num culto de libertação. Olha, a primeira libertação começa dentro de você. É você entender que nós precisamos agora do Senhor e da sua força. Deus não quer que você fique aí se vitimizando, achando que você é o pior de todas as coisas dessa vida, porque esse é o escárnio que o inimigo quer. Deus quer que você se levante, se sinta o filho de Deus, como diz Romano, estou justificado por Cristo. Você precisa estar agora sentindo essa graça sobre a sua vida, que é um favor não merecido, graça. É um favor não merecido, é um perdão que você não merece, nem eu mereço, mas eu e você precisamos. É você sentir: Senhor, eu quero essa cura, eu quero essa salvação, eu quero me livrar desse peso, dessa maldição, eu quero tirar esses pensamentos errados da minha vida, da minha família, eu quero me retratar para o meu pai, para a minha mãe, para quem quer que seja, eu quero tirar os abismos que estão à minha volta, quero estreitar fronteiras, unir as minhas forças com a força do bem. É tempo de quebrar, irmãos, essa maldição de que não falo com você, não me dou bem com você. Que negócio é esse? Que espírito é esse? Isso não é o espírito de Cristo. Ah, porque eu não posso falar porque eu briguei. Vai lá e faz as pazes. Peça perdão. Perdão não é meu nem é teu, perdão é um padrão dos céus. O que não pode agora é o diabo ficar no meio da família, no meio de familiares, de parentescos, dominando as vidas. Pessoas às vezes ficam com preguiça de vir para a igreja. Preguiça porque está chovendo. Como está chovendo, está sol. Como está sol, a rua está toda assim, está assada. Tudo é problema. Mas quando eu passo lá em frente ao cemitério, na sexta-feira, está lá o pessoal entregando lá as coisas lá para o inimigo. Chuva, sol, seja o que for, estão lá. Aí eu falo: vem cá, quem é mais obediente? É o povo de Deus ou o povo do diabo? Irmãos, vamos parar para pensar.
Tudo te impede de vir buscar a Deus, tudo te impede de estar em comunhão, tudo te impede de fazer parte da comunhão. Eu não entendo uma igreja assim, irmãos, eu não entendo. Nós temos que enxergar que estamos em guerra. Paulo diz, olha, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Nós estamos em guerra. O mundo espiritual. Eu oro por vocês todos os dias. Todos os dias. Não oro porque... Eu oro porque eu sou obrigado a orar, porque eu tenho que orar por vocês. Como eu tenho que orar por mim. Na maneira que eu oro por mim, eu oro por vocês. E sei dessa responsabilidade no mundo espiritual. É tempo de conserto, irmãos. É tempo de se alinhar com Deus. Não tem como as pessoas terem compromisso com Deus e tendo compromisso com o mundo. Não tem como você servir a Deus e servir ao diabo. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. O que me identifica não é minha profissão, o que me identifica é a minha fé. Respeita as pessoas que não querem submeter à palavra de Deus, tudo bem. Mas aqueles que se submeterem à vontade e amam o conceito de Deus, devem lealdade, firmeza. Paulo, quando fala a respeito disso, Paulo fala de coisas que estão entremeadas no mundo físico e material. Porque essas forças da maldade estão entrando nos lares, estão destruindo a sociedade. As pessoas perderam completamente a consciência a respeito do perigo que estão colocando suas vidas debaixo de um cativeiro tão maldito como esse. Porque não tem negócio, irmão. Não tem meio termo. Ou a pessoa serve a Deus ou a pessoa serve o diabo. Não tem meio termo. Nós não podemos voltar atrás. E essa é a razão que o apóstolo Paulo começa a dizer aos irmãos a respeito da armadura de Deus, que eu não vou pregar sobre isso, mas eu estou aqui querendo mostrar para vocês que nós não podemos ficar de maneira nenhuma desalertados. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Nós estamos sendo treinados a cada dia a lutar contra o inimigo. E não tem outra missão para nós. Desde que o ser humano teve consciência a respeito do bem e do mal, do céu e inferno, de Deus e o diabo, ele sabe o caminho que quer tomar para a vida. Ele quer, então, decidir o caminho que tem que tomar. Paulo está dizendo, olha, nós vamos lutar contra os principados. Esses que antes eram de Deus, agora são principados do mal. Essas potestades estão debaixo da orientação dos principados. Elas fazem o que esses aqui querem. E como dominam áreas, regiões, dominam locais, como dominam famílias, pessoas, existem aqui a ação deles muito mais no solo, né? Que são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aonde houver ser humano, houver famílias, aonde tiver sociedade, pode ter certeza que lá vai estar também os agentes do mal. Eles vão trabalhar para destruir. É muito triste a gente ver assim pessoas sendo vilipendiadas pela cachaça, pelo vício, pessoas com doenças e não tem um diagnóstico, não tem uma orientação que fazer. A gente vê a pessoa se definhando, morrendo, e pessoas que não sabem que destino
dão as suas vidas e ficam à mercê de vozes para lá e para cá e se envolvem com tantas coisas do mundo espiritual da maldade, quando vão colocar suas vidas no destino de uma carta, de um jogo, de não sei o quê, enquanto Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele que cuida de você, Ele te ama, Ele quer guardar a sua vida, a sua família, quer guardar a sua empresa, os seus negócios, Ele quer honrar, porque é muito triste quando a gente vê um homem, uma mulher desonrados, sabe, que o diabo pega e usa e abusa mesmo, é assim que faz. Nós temos feito cura interior e pessoas têm manifestado esses inimigos, esses demônios, mas tem que cair, mas o importante não é cair, o importante é a pessoa ser curada, faz o que é certo, procure a sua cura, feche as portas para que o inimigo não venha entrar e dominar a sua vida. Tomar uma posição diante de Deus mesmo, é tomar uma posição. Irmãos, hoje eu vejo muita gente fazendo voto que vou para a igreja, voto que agora eu vou firmar, voto que eu vou agora andar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e não cumpre nada. Não cumpre nada. Voto de tolos, diz Eclesiastes. Sabe? Promete uma coisa, daqui a pouquinho muda, por causa de quê? Por causa de família, por causa de festinha, por causa... gente troca culto por causa de churrascada, gente. Troca compromisso por causa de qualquer coisa. Abrem portas, brechas na vida, relacionamentos sexuais errados, tudo errado, começa errado, termina errado, quer bênção do Senhor debaixo de maldição. Não tem bênção na maldição. Não, o pessoal quer, não, pastor, ora aqui. Eu vou orar nada, vou orar maldição, gente. Como é que é esse negócio? Está tudo errado, aí bota a mão lá e resolve? Não. A gente precisa da libertação. A libertação é essa. É nos colocarmos diante de Deus e dizermos: Senhor, eu quero andar contigo, conforme a sua palavra. Eu quero andar no seu caminho. Quero te servir. Eu sei que às vezes é difícil entender certas coisas no mundo espiritual. É difícil mesmo. Mas pior do que você não entender é você desobedecer. Porque nem sempre Deus tem a obrigação de esclarecer nada. Mas de uma coisa é certa. De uma coisa é certa. Nós temos que obedecer. Eu sempre falei nessa igreja que o obedecer antecede o entender. As pessoas querem entender para depois obedecer. Não, não é isso que a Bíblia fala. Obedece. Eu vou falar para vocês, assim, eu tive 3 pastores na minha vida. O primeiro pastor foi o pastor Israel de Oliveira, que, assim, eu era criança. Tinha a idade do filho da Raiz, assim, do Arthur. Depois que me batizei, pastor Nicanor Felizmino me batizou, eu vim para a igreja batista, pastor Admiel de Santana. Foi meu pastor. Depois do pastor Admiel de Santana, eu vim para a igreja de Nazareno. Pastor Veloso José Soares. Nunca dei problema para o meu pastor. Eu sempre fui um membro que o pastor falava, eu obedecia. Muitas vezes eu nem entendia por que o pastor falava aquelas coisas. Mas eu não queria nem entender. Eu só obedecia. Tá bom, pastor? Sim, senhor. Irmãos, o mundo espiritual é assim: principados, potestades, dominadores e hostes. O mundo opera em hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você não é autoridade,
você tem que ser submisso. É assim que funciona. Por que às vezes um funcionário não é bem sucedido na empresa? Porque ele é desobediente. Às vezes ele quer ser mais que o patrão, né? Às vezes, por que um filho não é bem sucedido na vida? Porque é desobediente aos pais. Irmãos, a hierarquia, quem criou a autoridade e a hierarquia? Foi Deus, está escrito, nós lemos Colossenses 1:16. Foi Deus que criou a hierarquia. Antes que o diabo se tornasse diabo, já existia hierarquia. Nós estamos num culto de libertação. A maior libertação é aqui, ó, da mente. Teve uma vez o irmão falou assim: mas eu não concordo de dar dízimo. Irmão, o problema é seu. Eu sou muito curto e grosso. O problema é seu. Você não é obrigado a dar nada. Agora vou te falar uma coisa. A colheita é de acordo com a sua semeadura. Entregar o dízimo é espiritual. Ficou chateado comigo porque o texto diz, lá em Malaquias, né? Roubará o homem a Deus? Não sou eu que estou falando, não. O profeta Malaquias está falando lá com o povo que estava fazendo coisa errada, né? Não estavam entregando aquilo que era a fidelidade de Deus, e os sacerdotes estavam fazendo vista grossa, e deixa para lá. Aí Deus falou assim: vou acertar a conta com vocês. Aí Deus fala lá, roubará o homem a Deus? Aí o texto diz: Senhor, mas em que temos te roubado? Aí o profeta Malaquias falou: vocês têm roubado nos dízimos, nas ofertas. Isso não é para ofender ninguém, gente. Isso não é para ofender ninguém. Isso aí foi uma resposta lá do Antigo Testamento que hoje ecoa para nós. Mas ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, quando você não faz, eu também não posso dizer que você não vai ser responsabilizado pelas suas ações. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde não dá para ficar mais ocultando. Ou se fala a verdade, ou se fala a verdade. Amém? O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, né? Não falha a memória, Coríntios 13. Ele fala a respeito disso. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou você fala, ou você se omite, se cala e é cúmplice. E nós não podemos mais viver dessa forma. Não podemos viver agindo dessa forma. Ou você assume uma responsabilidade espiritual, ou você não assume a responsabilidade espiritual. Está aqui, 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você está falando a verdade ela vai ser sustentada na sua vida. Queridos, amados de Deus, se apegue com Cristo, se apegue com a palavra. Pastor, vai doer, vai ser o que for, mas vai ser a sua bênção, vai ser a sua vitória. Porque, irmãos, estamos num tempo de guerra espiritual. Se prepare, que vão tentar calar a boca dos pastores, vão tentar trazer para o seio da igreja coisas que a igreja não aceita, tá? Nós estamos vivendo aí um tempo que essa questão de inclusão social é para tentar quebrar a santidade e a organização chamada igreja. Nós precisamos nos despertar espiritualmente. E eu espero, irmãos, em nome de Jesus, fiquem firmes. A luta que nós temos não é contra as pessoas. Precisamos tomar posse das armas que Deus tem nos dado. Cada peça da armadura espiritual. Eu quero orar por você. Quero chamar aqui a pastora Cristina, que vai estar orando. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Quero chamar aqui os nossos pastores para levar o óleo da unção até a sua mão, em nome de Jesus. Para que essa unção possa chegar até a sua vida
Em nome de Jesus. Quando você receber esse óleo na sua unção, coloca sobre a sua cabeça. Peça a Deus esclarecimento. Não fique só nas minhas palavras não, tá? Vai ver na Bíblia o que eu falei. Verifique na Bíblia. Vê lá e tome posse em nome de Jesus. Vou pedir os pastores para ungir, pastora Cristina. Você vai orar, tá, pastora? Vai estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vem até aqui à frente, queridos, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, entramos na Tua presença, ó Deus, dentro desse mover, ó Pai. Dentro deste mover de libertação, Senhor. Pai, te agradecemos por essa palavra que começa, ó Deus, tratar conosco. Tratar com o nosso interior, com a nossa mente, com o nosso coração. Nós cremos, ó Deus querido, que essa noite será uma noite ao qual os teus filhos vão sair daqui diferentes, ó Pai, com novos pensamentos, novos rumos, ó Deus, declarando palavras de vitória, Pai querido, para as suas próprias vidas, Senhor, porque acreditamos na eficácia da tua palavra, Pai. Vai tocando à medida que cada pastor vai tocando em cada cabeça com a unção. Acreditamos que cadeias irão cair, que muralhas irão cair. Nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus e nós já declaramos a libertação para cada vida que entrou por essas portas, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, vai sondando cada coração, vai alinhando o teu povo com o teu reino, com o teu querer, com a tua vontade, ó Pai. Espírito Santo, vai reacendendo a chama. Ah, Espírito Santo, vai purificando cada mente, purificando cada coração. Que haja cura no interior dos teus filhos nessa noite. Que haja cura na alma dos teus filhos nessa noite. Ah, Paizinho querido, vai tratando com os teus filhos, ó Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, vai tomando o primeiro lugar, vai ocupando todas as lacunas que há em cada coração, cada espaço que precisa ser preenchido pela tua presença. Ah, Paizinho querido, nós nessa noite queremos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar tão somente no Senhor, andar lado a lado contigo. Ah, Pai querido, nós tomamos posse da tua mão que nos ampara nessa noite. Nós tomamos posse da tua força que nos levanta, que nos ergue nessa noite para trilharmos o caminho de vitória, o caminho ao qual o Senhor já preparou para a sua igreja. Ah, Senhor, palestra com teus filhos nesse momento, adestra os teus filhos nessa noite para guerrear, para adentrar, para tomar posse daquilo que porventura o inimigo tomou, para tomar posse que porventura o inimigo saqueou. Deus, nós declaramos a libertação nos nossos lares, nós declaramos a libertação nos nossos entes queridos, nós declaramos a libertação a cada família representada aqui nessa noite. Querido, toma posse do milagre, que essa libertação venha começar primeiramente em você, que essa libertação venha começar primeiramente na minha vida, Senhor. Contempla os teus filhos dentro de cada necessidade aqui nessa noite. Nós te glorificamos, ó Pai, nós te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
eu creio que a igreja sabe que essa igreja é uma igreja que trabalha, é uma igreja que produz. Oi? Ah, sim, o pastor Eduardo está aqui nos alertando. Segunda-feira, dia 10, culto na casa da pastora Rosemary. Amém? Quem vai? Quem vai poder estar lá? Que você possa estar lá adorando, celebrando assim na casa da nossa irmã. Amém? Dia 15 também vai acontecer algo muito importante aqui na nossa igreja para as mulheres. Amém? Vai ter uma oficina, não é isso? De 9, vem cá, Cécia. É de 9 às 12. 12, tá? 11, 9 às 11. Tá bom? Florescendo no deserto. Gente, o nosso encontro será no dia 15, de 9 às 11. Como eu sei que você é uma mulher sábia, cheia aí do poder de Deus, tu vai sair de casa com a janta pronta. Porque você já está abençoado e nosso encontro será um encontro abençoador. Amém? Glória a Deus. E também a gente sabe que tem o serviço do Capães, serviço psicoterapêutico. Temos aulas de judô com o professor Daniel, nutrição, ou seja, qualquer informação, né? Você pode procurar a Janaína, pastor Júlio, fazer a sua agenda, tá bom? A nossa igreja é uma igreja que avança, que produz. Já distribuiu, Janaína, os envelopes de dízimos e ofertas? Os irmãos já colocaram aí, já declararam a liberdade na área financeira, já tiraram os cadeados das carteiras, aleluia, as correntes dos bolsos para abençoar a casa do Senhor. Cadê? Os irmãos vão estar recolhendo aí, tá bom? As ofertas, amado Deus, vamos orar. A gente vai interceder pela tua vida financeira, amém, nesse momento. Aleluia, amado Deus e Pai, que cada semente lançada, Deus querido, venha cair com certeza nesse terreno que é fértil, ó Pai. Os teus filhos estão aqui, ó Deus querido, em resultado da gratidão, Pai querido, ofertando com alegria, porque assim diz a tua palavra, o Senhor ama quem dá com alegria, e com certeza os teus filhos têm estado satisfeitos na tua presença, porque tu és um Deus glorioso, maravilhoso, que tem exaltado o seu povo aqui na terra, Pai. Paizinho, muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém? Vamos declarar as palavras proféticas, porque até aqui o Senhor nos ajudou, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? posso todas as coisas, e operando o Senhor, e a vitória é nossa. A vitória é nossa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, e Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, sobrenome. Aleluia. Amém, seja abençoada em nome de Jesus. Quero te convidar a celebrar conosco, que você saia daqui cheia do poder de Deus, amém? Que na sua casa haja transformação, que a sua vida seja abençoada, amém? Louvemos a Ele, diga: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Deus forte. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Declare: Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele venceu na terra, Ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele venceu na terra, Ele chegou pra guerrear.
creio nisso. Então levanta a sua mão e declare isso. Eu saio daqui com a minha vitória. Diga! Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo e não quis largar. E o anjo perguntou o que quer. Declara isso aí. Jacó, fala bem alto. Me dá a minha bênção pra depois subir. 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 Me dá a minha... Diga mais uma vez. Me dá a minha bênção pra depois subir. 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 Glória a Deus. Eita, Jesus. Aleluia! Aplauda mais forte o nome do Senhor! Glória a Deus! Faz assim com a sua mão. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz...